Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Mateus, capítulo de número 7. Versículo é o de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Isso aqui é o sermão da montanha. Isso aqui são palavras de Cristo. Todo aquele, pois, que ouve ou escuta estas minhas palavras e as pratica. Todo, pois, aquele que escuta ou ouve estas minhas palavras e o que, irmão? Vamos lá, todo mundo. E as assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram, e deram com ímpeto aquela casa. E o que aconteceu com ela? Caiu. E foi grande a sua queda. Aqui, meu irmão, são palavras de Cristo. Jesus está mostrando, Jesus está falando dos dois tipos de pessoas, irmãos, que já existia no tempo de Cristo. Esse sermão da montanha, ele começa, irmãos, a partir do Mateus, capítulo de número 5, aonde Jesus começa a ensinar de diversas coisas. Muitas coisas ele fala. E se você parar e pensar um pouquinho, você vai ver o seguinte: Jesus, aqui na terra, o Filho de Deus, o Salvador, estava dizendo: olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Desde os tempos de Jesus, irmãos, já tinha pessoa o quê? Que ouvia, mas não praticava. Desde os tempos de Cristo, irmãos, isso há 2000 anos atrás, as pessoas ouviam o que Deus tinha para falar, ouviam o recado de Jesus, mas o quê? Mas não praticava. Não praticava aquilo que ele falava. Muitos, o exemplo nós podemos tirar por Judas, o discípulo dele, que estava ao lado dele, um dos 12 escolhidos, era um dos escolhidos, mas o quê? Mas não praticava. Ele ouviu, escutou, ouviu, escutou, ouviu. Por 3 anos andou com Jesus, escutando, ouvindo, mas não praticava. E o que acontece, irmãos? A pessoa que não pratica aquilo que ele está falando, vai sofrer as consequências. Qual é a consequência que uma pessoa sofre? Meu irmão, levanta-se uma tempestade, levanta-se uma situação, um momento difícil, uma crise ou alguma outra coisa, vem contra ela, mas vai vir contra todos. Jesus disse: olha, no mundo terei aflições, é para ter bom ânimo, eu venci. Jesus passou por tribulações.
Jesus passou por perseguições. Jesus enfrentou momentos difíceis, mas nenhuma situação derrotou Cristo. Nenhum momento, nenhuma tribulação, nenhum momento venceu a Cristo. Nenhum. Nem a morte, que alguns achavam que tinha morrido, não venceu, porque ele ressuscitou. Então o que acontece? O próprio Deus diz que o sol nasce tanto para bons quanto para maus. Já tem uma música que dizia: o sol nasce para todos. Nasce mesmo. Nasce para aquele que é de Deus, nasce para aquele que não é de Deus. Então a luta vem tanto para os de Deus, como para aqueles que não são. A tempestade pode se levantar para aquele que é e para aquele que não é. Mas existe uma diferença. Quando eu pratico aquilo que ele fala, meu irmão, eu não vou cair. Eu não serei vencido. Eu não serei derrotado. Por quê? Vem, pode se levantar. Ele diz o versículo 25. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu? E ela não caiu. Meu irmão, existe força maior que a força das águas? Existe? Não existe. Ano passado, quando deu aquele tsunami lá aquele terremoto, no fundo do mar, que gerou as ondas do tsunami no Japão, irmãos, o mundo parou e ficou vendo a força das águas. As águas vinham e arrastavam. Ano passado, no Rio de Janeiro também, em Teresópolis, quando deu aquela cheia que devastou, que levou casa, irmão, muita gente ficou sensibilizada, viu a força das águas. Aqui Jesus está dizendo: os rios vão transbordar, a força das águas vai vir com violência, virá com força, mas não vai derrubar. Quem é que ele não derruba? Quem pratica. E o que Deus tem falado, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de privilégio. Nós estamos vivendo um tempo de privilégio. De quê? De ouvir Deus. Hoje a pessoa ouve Deus, irmãos. Tem rádio. Nós, propriamente, falando da igreja, nós não temos uma rádio própria. Mas tem outras rádios evangélicas. A pessoa pode ouvir a palavra de Deus em um CD. Pode ouvir, ela pode ouvir num aparelho. Hoje em dia, irmãos, um aparelhinho pequenininho lá, ela armazena ali e vai ouvindo no fone, é no carro, é no celular, põe o fone, baixa uma música ali, ou baixa uma mensagem, uma palavra, já está ouvindo. Ela pode entrar na internet, acessar, imprimir. Hoje, irmãos, a pessoa tem um privilégio de ser alimentada, de ter sempre a palavra. Temos a RIT, que é o dia inteiro, 24 horas, irmãos, sempre tem uma mensagem, tem uma palavra de Deus ali, uma programação sadia. Temos esse privilégio. Mas não basta só gostar. Tem muita gente que às vezes fala assim: eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele pastor. Uma pessoa disse assim: eu gosto daquela igreja lá, daquele pastor, ele é animado, ele é alegre, ele faz a gente rir. Eu gosto de lá, porque lá a gente canta. Eu gosto disso e daquilo outro, me sinto bem. Eu acho que as palavras que ele fala faz bem para a pessoa. Irmão, Deus não quer que você ache legal. Deus não quer simplesmente que você goste, que você ache bacana, que você, eu me sinto bem indo lá. Eu vou lá, mas aí eu saio assim, parece que descarregado. Aí eu volto, aí eu saio leve para mais uma semana. Deus não quer simplesmente que você faça da casa dele um lugar de descarrego. Na verdade, para você vir descarregar, tirar as energias negativas, estou renovado para mais uma semana. Não, ele não quer só que você goste, que você ache legal, que você ache bacana. O que o Senhor Deus espera de nós, que nós possamos ouvir e o que, irmãos? Praticar. Coloque em prática o que Deus tem dito. Põe em prática, irmãos, aquilo que o Senhor Deus está falando ultimamente ao seu coração. Se Deus tem falado para você sobre perdão, pratique o perdão. Se Deus está falando a você, irmãos, sobre você esquecer, esqueça. Porque quem perdoa, esquece, não lembra mais. Se Deus está falando para você perdoar, é para praticar o perdão. Mas se eu praticar o perdão, eu vou esquecer e nunca mais eu vou tocar naquele assunto. Mas vira e mexe, a pessoa fala: mas não foi eu que aprontei.
Não foi eu que falei isso. Mas não foi eu que fiz essas coisas. Mas quem fez não foi eu, né? Já vem você com essa conversa. Você não gosta de ouvir a verdade. Meu irmão, essa pessoa não está praticando perdão. A pessoa que pratica o perdão, ela nunca mais vai insinuar, ela não vai tocar no assunto, ela não vai jogar uma indireta. Não, ela esqueceu. Para ela é assunto encerrado, não é nem página virada, é uma página rasgada. Pratique o perdão. Se ele está pedindo para você praticar a santidade, pratique a santidade. Sede santos como eu sou santo. Ele está pedindo, não, peraí, eu vou praticar. Eu vou ser santo em casa. Eu vou ser santo no meu trabalho. Eu vou buscar ser santo em todas as áreas da minha vida. Pratique a santidade. Se ele está pedindo, falando sobre fidelidade, pratique a fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à esposa, fidelidade ao marido, fidelidade ao trabalho, fidelidade aos seus ideais. É essa fidelidade que eu tenho que praticar. Se ele está falando sobre oração, pratique a oração. Vou orar, vou buscar. O que ele tem falado? Aquilo que ele te fala, põe em prática, meu irmão. Aquilo que o Senhor Deus tem falado ao seu coração, pratique. Por quê? Você fazendo isso, você vai estar se firmando cada vez mais em Deus. Você vai estar se firmando cada vez mais em Cristo, que é a rocha. E vem a luta, pode vir a situação, pode vir um momento difícil, mas esse momento difícil, essa situação não te derruba. Ele não vai conseguir te derrubar. Mas se eu não praticar, versículo de número 26, ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não o quê? E não as pratica, e não as cumpre, ele diz: compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a queda. Um homem que não praticou o que Deus disse, e infelizmente, irmãos, passou por essa queda, por esse tombo, por uma tragédia. Jonas, vamos lá? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: olha o que Deus disse a ele, olha a palavra que Deus deu. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive era a capital da Síria. Os assírios estavam morando naquela cidade e era um povo idólatra. E o pecado, irmãos, a maldade do povo era tão grande que Deus estava prestes a destruir Nínive. Nínive seria uma Sodoma e Gomorra, ia ser destruída. Aí Deus disse a Jonas: seu profeta. O profeta era o mensageiro de Deus, ele tinha uma missão. Qual a missão? De ir pregar, de ir lá falar do arrependimento. Vai lá, Jonas, prega naquela cidade. Nínive tinha para mais de 100 mil habitantes. Ele demorou 3 dias ali, mais na frente nós vamos chegar lá. Irmãos, mas quando ele recebeu essa missão, quando ele recebeu a ordem, quando ele recebeu a palavra, quando Deus falou com ele, ele ouviu, ele escutou, mas, versículo de número 3. E Jonas se levantou para quê, irmãos? Para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas ouviu, mas o que, irmãos? Não praticou. Ao contrário, ele fez o quê? Fugir. Meu irmão, tem gente que ouve a palavra, Deus fala com ela, e às vezes ela está fugindo do compromisso. Ah, pastor, mas eu tenho medo de se eu batizar, se eu firmar mesmo na igreja, eu posso perder meus amigos. Meu irmão, se você assumir Cristo e perder a amizade, é porque aquela pessoa não era sua amiga. Por causa de Jesus, se você perder alguém como amigo, ele não era seu amigo. Não era. Porque o amigo de verdade, ele incentiva, ele apoia. Cara, é isso aí, hein? Que bom que você fez isso. Que bom que você escolheu esse caminho. Eu ainda não vou não, mas uma hora eu vou. Irmão, não foge.
Não foge do compromisso, não fuja do que Deus está pedindo a você. Ele ouviu, mas não praticou. E foi fugir, foi para uma outra cidade. Ele arrancou o dinheiro, pagou para um capitão que estava lá ancorado com o seu barco e partiu, irmão, e foi embora. E o que aconteceu? Fugindo, achando que não ia dar nada. O erro nosso é esse, de errar e pensar. O que muita gente fala? Não vai dar nada não. Não é isso que muita gente pensa? Dá nada não. É um erro, é uma xingada, é uma pecada, é uma coisa errada. Não dá nada não. Não dá? Meu irmão, não se engane. Achar que não vai dar nada, que não vai gerar uma consequência, porque toda ação tem uma reação. Ouviu, não está praticando, não está cumprindo o que ele está dizendo. Sabe o que aconteceu? 4. E o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quê, irmãos? Para quebrar. O que aconteceu? Veio uma tempestade. Aí eu pergunto a vocês, você acha que o capitão daquele barco, da embarcação, ele saiu, irmãos, saiu ali do porto onde ele estava ancorado e foi para o alto mar, sabendo que viria a tempestade? Não. Naquele tempo não tinha a computação, a tecnologia que tem hoje. A pessoa vai lá, vê tecnologia, sonar, radar, vê isso, vê aquilo, probabilidade de chuva, mais aquilo outro. Naquele tempo não. Como é que sabia que se ia virar o tempo? Dá uma olhada. Não, para cá está limpo. Para cá também não tem uma nuvem não. Para cá também não. E para lá? Não, hoje o céu está limpo. Então vamos. Você acha que alguém ia sair, irmãos, com a tempestade vindo? Ninguém. Aí está. Quando eu não pratico, as coisas começam a acontecer quando eu menos espero. A pessoa não estava esperando aquilo, mas está acontecendo. Por quê? Talvez porque não estamos praticando. E se nós pararmos para prestar bem atenção, Jonas não adulterou, Jonas não prostituiu, Jonas não estava carregando nada contaminado. Acã foi apedrejado porque ele escondeu uma capa babilônica, uma cunha de ouro e alguns pedaços de objeto lá, algumas especiarias. Foi morto por causa disso. Jonas não estava carregando nada. O Geazi, aquele homem que ficou leproso, ele recebeu o dinheiro de Naamã. Irmão, Jonas não estava carregando coisa alguma. Apenas não estava o quê? Praticando. Estava fugindo de um compromisso, estava fugindo da uma missão que o Senhor Deus tinha dado a ele. De repente veio uma tempestade. E todos se espantaram. Por quê? 5. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo. Irmão, a coisa estava ficando feia e o camarada estava num sono. Quando a pessoa, meu irmão, está nessa situação de não praticar, ela não vê o que está acontecendo ao redor dela. Ela vai despertar tarde. Todos desesperados, jogando as embarcações, porque o navio ia viajar, viagem longa, eles levavam água, levavam comida. Joga fora, joga. Para quê? Para aliviar o barco, para o barco ficar mais leve, e mais leve ele ia ficar mais rápido. Mas não adiantou. Porque aonde tem alguém que não está cumprindo a palavra, a tempestade vai estar. Esses marinheiros estavam sofrendo na tempestade por causa de quem? De Jonas. Irmãos, o que eu vou dizer agora é sério. Segura na poltrona aí. Às vezes, sua família sofre por sua causa. Que é isso, pastor? Se você não está assumindo o compromisso, se você não está vivendo o que ele está falando na palavra, se você não está cumprindo o que Deus tem dito, talvez essa tempestade que está rodando o seu lar, o motivo você está sabendo hoje. Puxa, porque eu não estou praticando. Não estou praticando o que Deus falou, pastor. E aí a tempestade pode vir com os filhos. Pastor, minha filha virou a cabeça. Minha filha está ficando rebelde, pastor.
Minha filha agora vem com uns papos, umas conversas, isso, aquilo, outro. Às vezes a tempestade pode vir na vida financeira. Pastor, meu Deus, o dinheiro não está dando para nada. Talvez a sua atitude de não praticar o que Deus diz está trazendo a tempestade até a sua casa, até a sua loja, até a sua empresa. Está trazendo a tempestade. Jonas, irmãos, trouxe a tempestade para aquele barco. E sabe o que eles fizeram? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Foi descoberto. Então, lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Eles queriam saber, mas por quê? Nós saímos, estava tudo bem. Nós saímos do porto lá, estava tudo tranquilo, mas de repente, não, está errado. Irmão, se alguma coisa começa a desandar, se alguma coisa começa a ficar feia, meu irmão, tem coisa errada. Não é acaso não, meu irmão, tem alguma coisa errada. As coisas não estão saindo do jeito que você planejou, não está acontecendo como você pensou, tem coisa errada. Fala, o que está acontecendo? 8. Então disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha o quê? Ele contou: gente, eu sou hebreu, eu temo a Deus, eu sou um profeta, eu respeito a Deus, mas eu estou fugindo de Deus. Deus me deu uma missão e eu estou correndo dela. Deus me deu uma palavra e eu não estou fazendo o que Ele disse. O pessoal: rapaz, mas por que você fez isso, cara? Rapaz, mas por que? Mas justo no nosso barco? Justo no nosso, tantos outros barcos para você entrar, cara. Rapaz, mas justo no nosso. Consequência. Não dá nada não? Deu alguma coisa. 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava o quê, irmãos? Olha isso. Ele se elevava e o quê? Engrossava. Você viu alguém falar assim: rapaz, o problema está engrossando, a coisa está ficando feia. Você já viu alguém falar assim? Meu irmão, a tempestade só piora. Não pense você que ela vai acalmar, não. Ela vai ficar mais branda. Não, vai passar. Essas tempestades na vida vai engrossar. A tendência é piorar. Por quê? Porque está fugindo. Não fuja, meu irmão. É a palavra que Deus tem te dado, pratique ela. Qual palavra Deus tem falado ao seu coração, meu irmão? Qual palavra Deus tem falado contigo? Pratique, põe em prática. Põe em prática a sua fidelidade. Uma das palavras que muita gente não está praticando, eu sempre estou falando isso, irmão. Por quê? Porque Deus tem me cobrado, eu preciso te ensinar. Eu tenho que te ensinar o quê? A ser dizimista, ser fiel. Porque se eu não te ensinar, você vai estar o quê? Roubando a Deus. Deus fala para a pessoa, 10%. E ela o quê? Não pratica. E ela não pratica, irmãos. E ela acha: não tem nada não. Não vai dar nada não. Cuidado. Uma hora a tempestade te acha. Uma hora uma tempestade pode vir e você não consegue mais sair dela. Uma hora essa tempestade você não consegue mais vencer. Por quê? Ela vai engrossar. O que nós podemos fazer agora, moço? O que nós vamos fazer? Você é o motivo, você é o causador. E sabe o que Jonas responde? E 12. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande... Jonas sabia que ele era o causador, o motivo daquilo. Irmão, se você tem sido o causador, o motivo da tempestade da sua casa, pratique hoje o que Deus está te falando. Se você está sendo o causador, o motivo, irmãos, dessas coisas, pratique hoje. Volte a praticar a palavra. Volte a ser fiel. Volte a ser santo. Volte, irmãos. Volte ao primeiro amor. Pratique.
Pratique o que Deus tem te pedido, pratique o que Deus tem te falado, porque senão a coisa vai piorar. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas o quê? Mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais. Irmão, você pode tentar no mundo natural. Você pode se esforçar. Você pode dar o seu máximo. Você pode, meu irmão, acordar cedo. Não, vou mudar minha vida. Amanhã, segunda, sempre tudo a gente começa segunda-feira, né? Procurar emprego é segunda-feira, estudar é segunda-feira, fazer dieta é segunda-feira, sempre, tudo é segunda-feira. Não, amanhã eu vou acordar cedo. Você pode acordar cedo, você pode se esforçar, meu irmão, você pode ser o maior trabalhador, a pessoa mais dedicada, mas se você não estiver praticando, você não consegue. Os homens estavam remando o navio para poder chegar lá na terra e não conseguia. É aquela pessoa que trabalha, não tem nada. Tem gente que não está vendo o filho crescer, meu irmão. Tem pessoas que fazem o seguinte, põe o filho na creche, período integral, vai trabalhar. Trabalha, estuda, trabalha, estuda. Sai de casa, o filho está dormindo. Quando chega, está dormindo. Final de semana, não tem tempo. Cansado. Vamos? Ah, não estou cansado. O único dia que eu tenho para descansar é domingo. Ah, não, vamos. Vamos passear, vamos no shopping, vamos assistir um filme. Ah, estou cansado. Não tô, eu estou pagando para não sair. Não vive. Você conhece alguém assim? Estou cansado. E às vezes até na igreja. Está na casa de Deus. Não adianta estar aqui. Tem que praticar o que Ele fala. Não adianta você estar aqui. Você tem que praticar o que Deus diz. Não adianta você ser da igreja há muito tempo. Ah, eu sou da igreja há muitos anos. Você tem que praticar o que Ele fala, meu irmão. Um cargo, uma função, ser obreiro, não garante você ser abençoado se não praticar. Ser pastor não me garante vencer. Não garante se eu não praticar. Põe em prática, porque senão você vai se esforçar, você vai tentar, você vai dar seu máximo, você vai esforçar, mas não vai alcançar. Por quê? Porque não consegue. Porque tem uma coisa errada, tem algum erro que precisa ser o quê? Consertado. Pratique o que Ele está dizendo. Pratique a palavra, meu irmão. Pratique a abstinência de coisas erradas. Pratique a abstinência do cigarro. Pratique a abstinência da bebida, da pornografia, do adultério. E ele não pratica. Não tenho força, pastor. Cuidado, meu irmão, a tempestade te acha. E aí essa tempestade vinha, não, vocês têm que me jogar no mar, porque só me jogando no mar que vai resolver o problema. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas quantos dias? 3 dias e nas entranhas do peixe. Quando Jonas achou, não, agora, meu irmão, veio lá um problema ainda, o quê? Maior. Um peixe para engolir um cidadão desse, meu irmão. Um peixe para engolir esse aí. Já vi alguém falar assim, não, isso aí era um jaú gigante. Que jaú, meu irmão? Pode aumentar o jaú aí. Pode aumentar, pode colocar a história de pescador. Pode colocar ele enorme, irmão, para engolir um homem. Você pode aumentar aí, chegar e falar igual o outro lá, o cidadão. Irmão, todo dia ele chega, ele pesca, todo dia ele chegar e falar, rapaz, peguei um peixe grande. Que tamanho? Desse tamanho assim, ó. Mas ninguém nunca via. E cadê? Escapou. Aí no outro dia ele chegava, cadê? Rapaz, peguei um desse, uma bitela assim, ó, desse tamanho. Cadê?
escapou. Só vi a cara dele, assim, grandão, só deu de medir e escapou. Aí um dia, mas dentro, ó, sim. E aí, cadê? Escapou. Aí os amigos falaram, rapaz, vamos pegar esse cara. Amanhã, quando ele chegar aqui, ele vai ver com a gente. Aí, quando ele estava chegando, os amigos, e aí, foi pescar? Fui. Pescou, pesquei, pegou, peguei. E aí, amarraram ele, deixaram a mão dele amarrada. Aí ele ficou com a mão amarrada assim. E pescou, pesquei. Pegou, peguei. Que tamanho que era ele? Grande. Que tamanho? Rapaz, não sei não. Mas só o olho dele era desse tamanho assim. Grande, irmão. Esse era grande. Pode aumentar, meu irmão, a pescaria aí. Era grande o peixe. O problema aumentou. Cresce. Meu irmão, voltando para a seriedade agora. Se não praticar, depois da tempestade, vem sempre a bonança, não é? Depois da tempestade, para quem não pratica, pode vir algo até pior. Sabe por quê? Lê o capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da onde? Da onde? Do inferno, gritei, e tu ouviste a minha? Jonas estava comparando o lugar que ele estava com o quê? Com o quê? Inferno. Você já ouviu alguém falar assim que o inferno é aqui? Você já ouviu alguém falar isso? O inferno vira, torna-se, para quem não pratica. Meu irmão, a vida do cara vira um inferno. É um inferno no casamento, é um inferno no trabalho. Quem está entendendo, diga amém. O não praticar vai fazer a pessoa viver no inferno, meu irmão. Ah, meu Deus, mas que vida infernal, é problema, problema, problema. Quando você acha que está resolvendo uma coisa, problema, problema. E ele estava dentro do ventre do peixe. E ele relata, meu irmão, lá dentro do ventre do peixe, lê o versículo 4 comigo. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Ele tinha esperança que ia sair dali. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram aonde? Então, dentro do ventre do peixe, do estômago do peixe, meu irmão, um breu, escuridão, trevas, como um inferno ele está comparando. E quantos dias ele ficou lá dentro? Meu irmão, Jonas ainda esperou a coisa para ver se melhorava. Não, eu estou aqui um dia. Lá dentro do ventre do peixe, não tinha uma cadeirinha, uma mesinha, um candelabrozinho, um joguinho de uma revistinha de palavra cruzada. Não tinha lá de vez em quando uma garrafinha de café para ele tomar um cafezinho. Vou esperar aqui até passar. Tinha não, meu irmão. Ele esperou o primeiro dia, nada resolveu. Segundo dia, nada resolveu. Quando é que Jonas foi falar com Deus? No terceiro dia. E nesses dias que Jonas ficou lá, ele disse, as águas me cercam até, me chegam até a alma. Eu imagino Jonas dentro, imagine, pensa comigo, raciocine comigo, dentro do ventre do peixe, do estômago, meu irmão. Peixe grande vai comer o quê? Peixe pequeno. E antes, meu irmão, ele vai comendo, vai estraçalhando, e estava tudo lá dentro. Jonas estava misturado ali, irmão. O pescador fala, né? Ali na barrigada do peixe, ali, sujeira, podridão, água suja. Peixe é uma delícia. Mas, irmão, tem um odor que Deus me livre. E aonde que Jonas estava? Pensa comigo. Eu imagino talvez a água, ele boiando, nadando, tentando se escorar, tentando segurar e não conseguindo. E aquela água mais ou menos aqui assim, ó, e ele... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Eu acredito que ele tomou uns goles dessa água. Meu irmão, Jonas provou do amargo da vida. Por quê? Porque não praticava. Você não quer provar isso na vida? Está amarrado, pastor? Então pratique, meu irmão.
Você não quer provar esse amargo, essa podridão aí? Pratique o que Deus fala. Põe em prática o que Deus tem falado a você. Põe em prática o que Deus tem pedido a você. E aí, meu irmão, ele lá, cabeça enrolado com alga, pedaço de tripa de peixe, de cabeça de peixe, aquela carniça que só. Sabe a oração que Jonas faz? Versículo de número 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste da minha vida, a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu o quê? Eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas lembrou de quê? Do que Deus tinha dito. Meu irmão, lembre-se, se você está passando essa tempestade, se você está entrando por este caminho, lembre-se, o que você não está praticando? Lembre-se do que você não está fazendo. Lembre o que você não está cumprindo. Lembre-se do que você não está fazendo. Por quê? Porque esse é o motivo de você estar ficando desse jeito. É na saúde. Ah, pastor, não sei, pastor. Eu tomo remédio, eu faço tratamento, eu faço a dieta, minha diabetes não baixa, meu colesterol não baixa. Sabe por quê? Talvez porque você não está praticando. Você tem que lembrar aonde que você está falhando. Aonde que eu não fiz? Jesus disse lá no Apocalipse o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, volta, arrepende-te e pratica novamente as primeiras obras. Talvez você já foi de oração, não ora mais. Você já foi uma pessoa mais fervorosa, não é mais. Lembra, irmão, aonde você deixou de cumprir? Lembre aonde você deixou de fazer o que Deus te pediu. Lembre aonde você foi fiel a Deus. Você foi fiel, às vezes, dizimista. Foi fiel ofertando. Onde que você deixou de ser? Lembra? Lembra? Meu Deus, quando Jonas lembrou, ele clamou por salvação. E aí diz o versículo de número 8. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem o quê? Ele está fazendo uma oração de conserto, arrependimento. Deus, o que eu prometi, eu vou cumprir. O voto que eu fiz, eu vou honrar. Eu imagino ele, me dá outra chance. Me tem misericórdia. Eu vou fazer o que é para fazer. E sabe o que Deus fez? Aí Deus vai pensar assim, não sei não. Deus faz assim conosco. Quando nós arrependemos, eu arrependo, aí Deus fica lá pensando, não sei. Aí ele vai perguntar para os arcanjos, Gabriel, o que você acha? Fulano está pedindo outra chance, o que você me diz? Ah, Senhor, vamos deixar ele apanhar um pouquinho aí, né? Apanhar um pouquinho mais para ver se ele aprende. O que você me diz aí, Miguel? E você, Gabriel? Ah, mestre, ele é teimoso, deixa ele para ver onde que ele vai. Deus faz assim? Na hora, meu irmão. Quando nós resolvemos, voltarmos a resolver, praticar o que Deus disse, olha o que Deus fez. 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele o quê? Vomitou. Jonas aonde, irmãos? Na terra. Irmão, Deus tirou Jonas lá das entranhas do peixe. Deus tirou Jonas da profundeza. Deus tirou Jonas do inferno que ele mesmo foi parar, que ele mesmo criou para ele. Ô meu irmão, meu amado, lembre-se, aonde você deixou de cumprir, volte para Deus te tirar dessa situação. É de uma enfermidade, é de um problema financeiro. Pastor, estamos passando um momento difícil, pastor, a coisa está séria. Meu amado, Deus está falando conosco hoje. Não basta você gostar, não basta você saber, não basta só conhecer, tem que praticar. Põe em prática. Pratique o que Deus tem pedido. Pratique aquilo que Deus tem falado. Pratique aquilo que o Senhor Deus tem falado ao seu coração. Para quê? Para você sair dessa situação. Para você sair, meu irmão, desse constrangimento. Ele vai tirar você do fundo do poço, vai tirar você da dívida, vai tirar você da enfermidade. Vai, meu irmão, vai tirar você de onde quer que você esteja. Você está sendo escravo de medicamento, pastor, estou gastando 300, é só uma caixinha com 12 remédios, é 300, 400. Deus quer tirar você dessa, meu irmão.
Deus quer tirar você dessa, minha irmã. Deus quer fazer, mas para fazer, tem que lembrar. Deus, é ali o que eu parei. Aonde Jonas parou, ele disse, eu vou voltar. E aí, quando ele resolveu, ele sai daquela, capítulo 3, para a gente terminar. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Meu irmão, Deus sempre vai falar. E olha o que Deus vem falar com ele. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu... Deus voltou a pedir para ele o quê? A mesma coisa. Meu irmão, Deus não vai usar, Deus não vai dar uma colher de chá. Tá bom, então vou pedir outra coisa. Nós fazemos isso, às vezes, com o filho, né? A minha filha, na idade de 3 anos, quando ela vai comer, eu falo, tá bom, minha filha, só mais uma colheradinha, tá bom, papai fica feliz. Aí, a gente faz isso, Deus não faz, tá bom, meu filho. Então faz o seguinte, não precisa ir para Nínive mais não. Eu sei sua capacidade. Não, Deus voltou a pedir a ele a mesma coisa. Deus pediu a ele a mesma coisa. É para ir lá, é para pregar, é para clamar, é para fazer, é para pregar aquele povo o arrependimento. É para falar aos ninivitas que eles precisam se arrepender, se converter. Eles precisam aceitar, reconhecer Deus como Senhor. Porque aquele tempo o arrependimento era o quê? Aceitar que Deus era Senhor dos senhores. Eles não aceitavam a Cristo. Eles aceitavam a Deus como Senhor. E aí Deus pede para Jonas. Jonas aprendeu com a lição. Jonas já estava, vamos dizer assim, irmão, já calejado da coisa, já tinha sofrido. Se o diabo comeu pão, meu irmão, se o diabo amassou pão, Jonas comeu esse pão. Se o diabo amassa pão, Jonas comeu. E comeu ele com gosto de sardinha, irmão. Quando Deus vem e fala, Jonas, levanta, vai a Nínive. Eu não esqueci da missão não, hein? Eu não esqueci do que eu pedi para você. Vai lá. E aí diz o versículo 3. E levantou-se Jonas e o que, irmãos? E foi a Nínive. Olhe para mim. Deus pediu para ele o que, irmãos? A mesma coisa novamente. Meu amado, minha amada, aquilo que Deus pede a você é porque você é capaz de cumprir. Se Deus pede a você para esperar, se Ele pede para você ser paciente, é porque você é capaz. Você pode cumprir o que Deus fala. Eu vou confessar, quando eu vim para Cristo, eu tinha receio de não dar conta, de não conseguir ficar firme. Eu tinha muitas amizades, irmão. Eu sempre gostei de ter pessoas à minha volta. Todo lugar onde eu morei, meu irmão, o ponto de encontro era na minha casa. Todo lugar. Todo lugar. Morei no Carumbé, no bairro Carumbé, do lado de fora dos muros, viu, irmão? Morei lá, ali, não era bem próprio Carumbé, era na antiga, não sei se alguém lembra, na antiga Vila Vertical. Morei ali. Meu irmão, aonde na minha casa era cheio de gente. Morei no CPA. Minha casa é ponto de encontro. Aonde eu morei, no Tijucal, sempre tive. E eu tive medo. Medo não, eu tive uma preocupação. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será? Mas quando Deus falou, meu irmão, Ele sabia que eu era capaz. E eu fui capaz de vencer aquele período. Você também é capaz, meu irmão. Se você está recém-chegado na igreja, está começando agora, você também pode vencer. Você também pode conseguir ficar de pé. Você também vai conseguir ficar firme em Cristo, meu irmão. Se Ele fala, é porque você é capaz de fazer o que Ele está te dizendo. Diga amém. Se Ele está te pedindo, é porque você pode. Jonas, vai lá de novo. Sim, senhor. E aí Jonas levanta-se. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade do caminho num dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. Esse vestir de saco
e se sentar sobre a cinza representa humilhação. Ele se humilhou perante Deus. Ele desfez das vestes de orgulho de reis, de reis, e agora se veste de saco, se humilhando, reconhecendo a Deus. E o que acontece? 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus. E se, ó, o decreto do rei, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas. O rei, meu irmão, o rei não era bobo. O rei conhecia a história de Sodoma e Gomorra. Quando chegou no ouvido dele que um profeta estava dizendo que Nínive ia ser destruída em 40 dias, se o povo não se arrependesse, o rei, o quê? Eu não vou dar uma de sabichão não, rapaz. Ó, a partir de hoje é o seguinte, todo mundo vai se vestir de pano de saco, vai se humilhar, todo mundo vai buscar Deus, todo mundo vai orar a Deus, e aí ele deu um decreto, e todos vão ter que o quê? Que se converter. Irmão, a ordem do rei era para que o povo deixasse as idolatrias e convertesse ao Senhor. Meu irmão, uma nação, uma cidade em Nínive foi salva pela pregação, pela atitude de um homem ir cumprir a palavra. Se você cumprir, essa salvação também vai chegar na sua família, meu irmão. Se você cumprir o que Deus está te falando, se você cumprir, obedecer, fazer o que Deus está dizendo, essa salvação também vai chegar. A sua família verá, peraí, poxa, fulano foi para a igreja e agora está bem. Rapaz, ele melhorou, ele não é mais aquela pessoa esquentada, furiosa, nervosa. Ele não é mais aquele homem, ela não é mais aquele tipo de pessoa. Ela não é, não, mudou. É, rapaz, esse negócio de Deus aí é sério, hein? Ele mudou mesmo. Sabe o que aconteceu quando ele mandou todo mundo se converter? Por quê? Ele tinha medo, por quê? 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não o quê? Ele estava com medo da morte. O rei estava com medo de perecer. Pessoal, vamos nos converter. E Deus viu, irmãos, que eles se converteram não por interesse. Venha para Cristo, não por interesse, esperando um milagre, esperando uma bênção financeira, não. Deus viu. 10, olha o bonito aqui, irmão, vou encerrar. E Deus viu as obras deles, como que? Como que? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, que lhes faria, e o que, irmãos? E não fez. Diga glória a Deus. A destruição que viria para Nínive não veio, porque o povo se converteu. Por causa de quem? De um homem que cumpriu o que Deus havia dito. Meu irmão, cumpra a palavra. Salvação de Deus é para você e para a tua casa. Não esqueça disso. Crê no Senhor e será salvo tu e o quê? Mas para essa salvação chegar na sua casa, cumpra. Não basta apenas você ouvir. Não basta apenas você escutar. Tem que praticar. Ah, eu acho legal, pastor, eu gosto do jeito do Senhor, e isso e aquilo. Não adianta só achar legal. Você tem que praticar o que Deus fala. Põe em prática o que Deus está te pedindo. Porque assim, quando vier a tempestade, você vai conseguir vencê-la, e ainda, meu irmão, vai ver a salvação do Senhor na sua família. Você verá, seus olhos verão a família convertendo, a família chegando a Cristo. Algumas pessoas chegar para você e falar assim: ô Tereza, como que é esse negócio mesmo de igreja, de batismo? Ah, tá. Irmão, pratique. Aquilo que ele fala, pratique. Porque é praticando o que ele fala que vai estar a sua bênção, a conversão e a salvação sua e da sua família. Quem entendeu, diga amém. Põe em prática. Não queira passar essa tempestade, amado.
Não queira passar o que Jonas passou. Jonas passou e Deus deixou escrito para nós, para isso nos servir de exemplo. Nós temos o exemplo na Bíblia. Não queira passar por isso. Jonas passou para nós não passarmos. Põe em prática o que Deus tem falado, o que Deus tem dito para você vencer. Quando vier a tempestade, quando o vento soprar, quando o rio transbordar, quando a água descer, meu irmão, não vai te derrubar. E você vai continuar firme na presença do Senhor. E ainda haverá a salvação da sua casa, da sua família. Diga glória a Deus. Fique de pé. Vamos fazer uma oração, irmão. Eu quero orar com você. Eu quero que você fale. Lembre. Onde que você parou de praticar? Lembre, meu irmão, aonde você parou de praticar o que Deus está falando? Ô, pastor, eu parei. Pastor, tive uma recaída aí, esses dias, calor, você sabe, né? Quente demais, e aí eu tomei uma. Onde você parou de praticar? Pratique a santidade. Se Ele falou, é porque nós somos. Você é capaz. Diga amém. Põe a mão no seu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, é necessário, ó Deus, dar ouvidos à sua voz. É necessário, ó Deus, praticar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. É necessário, Deus, pôr em prática tudo o que o Senhor tem falado à sua igreja. Meu Deus, não adianta só gostar, não adianta apenas achar legal. Não adianta apenas nós ficarmos pensando e falando, eu acho legal, eu gosto do jeito. Não, não. Meu irmão, Deus quer que você pratique. Põe em prática o que Ele tem te pedido. Pratique a fidelidade, pratique a santidade. Pratique o perdão, pratique o temor, pratique o respeito. Porque aí está a tua bênção. E aí, meu irmão, você praticando o que Deus diz, que você vence a tempestade. É praticando o que o Senhor Deus fala que você vence as situações. Oh, meu amado, você não vai passar por aquilo que o Jonas passou. Você não vai precisar enfrentar essas situações. Nosso lugar não é... Deus não quer ver ninguém vivendo uma vida infernal. Deus não quer ver os seus filhos vivendo uma vida infernal. Oh, Deus, queremos ouvir. Queremos ouvir a sua voz, Deus. Queremos dar ouvidos ao que o Senhor fala. Oh, Ramalamasuri me anda lamaraias. Oh, meu irmão, fala para ele, fala, Deus, eu vou praticar. Eu vou praticar, meu Deus, a caridade. Eu vou praticar o amor. Eu vou praticar, meu Deus, tudo o que o Senhor tem falado comigo. Eu vou pôr em prática, Deus, o que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu vou pôr em prática o que o Senhor Deus tem dito. Aleluias. Rabalamassarabalaias shirimilele. Tenha misericórdia. Meu Deus, quando Jonas reconheceu que tinha errado, quando Jonas reconheceu que tinha falhado, quando ele reconheceu que o erro estava com ele, ele se arrependeu. E na sinceridade das palavras, o Senhor viu as palavras daquele homem. E é isso, meu Deus, que essa pessoa está fazendo aqui hoje. É isso que este homem e esta mulher faz aqui nesta hora. Meu Deus, olha a sinceridade dessa pessoa. Veja a sinceridade deste homem. Veja a sinceridade desta mulher. Aqui na igreja. Ou até mesmo em casa. Veja a sinceridade dessa pessoa que chega até o Senhor nesta hora. Oh, Jesus. Tira ela dessa situação. Tira essa pessoa do fundo do poço. Tira ela, meu Deus, das dívidas, da doença, do desemprego. Tira, meu Deus. Tira, meu Pai, essa pessoa. Diabo, solta essa pessoa agora. Você não pode mais tocar nessa vida. Você não pode mais tocar nessa pessoa. Solte a saúde desta mulher. Solte a saúde deste homem. Solte a vida financeira desta pessoa. Solta em nome de Jesus. Eu ordeno, eu mando, do emprego, do trabalho, de uma promoção, oh meu Deus, seja do qual for a bênção que o inimigo está prendendo, segurando, acabou, porque ela vai praticar. E em nome de Jesus, eu oro, eu ordeno, eu mando, em nome de Jesus, diga comigo, igreja, em nome de Jesus, todo mal, tudo que não presta, tudo que não provém de Deus, em nome de Jesus, diga com fé, em nome de Jesus,
Diga: sai, sai e saia, em nome de Jesus. Levantem as mãos aos céus, Pai, e nós temos a certeza da tua bênção sobre nós. Temos certeza do Senhor nos abençoando, restituindo a bênção que essa pessoa um dia perdeu, devolvendo aquilo que um dia, meu Deus, ela deixou escapar. Porque agora nós vamos praticar. Ouvindo e praticando, seremos mais e mais abençoados. Venceremos as tempestades. Vamos permanecer de pé, firmes na rocha, em nome de Jesus. Diga: Pai, e eu quero te ouvir, te obedecer, praticar as tuas palavras, para ficar de pé na presença do Senhor, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus.